Palestra de Joel Goldsmith, o terceiro estágio de nosso desdobramento. Tape 469B, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. O reino de Deus está dentro de mim. A presença de Deus está dentro de mim. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, o Espírito de Deus que está em mim. Portanto, não tenho que fazer propaganda e não tenho que publicar testemunhos. Eu não tenho que sair atrás de pessoa alguma ou fazer proselitismo para pessoa alguma. O infinito invisível conhece as minhas necessidades. Ele conhece a minha função na vida. Ele me preparou para estar onde quer que eu esteja. E Ele trabalha para realizar minha capacidade, minha habilidade de funcionar. Eu e meu Pai somos um. O Pai dentro de mim realiza o trabalho. Ele conhece as minhas necessidades antes que eu as conheça. Vocês veem o estado de consciência no qual nós estamos entrando agora? Nenhum esforço humano. Oh sim, nós saímos e realizamos o nosso trabalho e fazemos tão bem quanto podemos. Mas agora, nós não temos que fazer nenhum esforço humano para sermos bem-sucedidos. Não temos que usar nenhum meio humano para promover a nós mesmos. Agora precisamos relaxar. Tudo que o Pai me deu deve chegar a mim. Tudo que o Pai me deu deve chegar a mim. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não simplesmente como um professor espiritual, mas como um professor de música, ou um homem de negócios, ou um artista, ou um inventor, ou alguém buscando capital. Meu Pai conhece as minhas necessidades e é seu grande prazer me realizar. Veja que forma de vida relaxante essa é. Essa é a razão pela qual, nesse estágio, começamos a parecer 5 a 10 anos mais jovens. Porque as linhas começam a desaparecer de nossas faces. Não estamos todos acabados pela ansiedade, pelo medo e pela desesperança. Agora estamos relaxando na percepção consciente de que não preciso lutar. O que é meu chegará a mim. Tudo que o Pai tem é meu. O gado em 1000 montanhas é meu. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo que existe. Filho, tudo o que tenho é teu. É nesse estágio que você se torna uma testemunha. E isso começa quando acorda pela manhã. E você simplesmente olha para fora e compreende. Oh, o dia está aqui. Esse deve ser o dia que o Senhor fez. Mas eu estava dormindo. Ele fez tudo isso sem mim. Talvez eu possa confiar nele pela próxima hora ou duas. Bem,
Não vou me preocupar pela próxima hora, porque preciso tomar banho e me barbear. Então, deixamos Deus cuidar dessa hora, até que eu esteja pronto. Mas então vou ter que tomar meu café. Então, deixamos Deus cuidar de nós um pouco mais. Mas vocês veem, agora somos uma testemunha e dizemos, sim, o Senhor parece estar cuidando muito bem desse dia. Penso que simplesmente vou continuar sem me preocupar pela próxima hora e vou observar o que acontece. E então desenvolvemos essa consciência de estarmos sempre imaginando sobre como isso pode se prolongar pela próxima hora, a próxima noite, o próximo dia. E não leva muito tempo para testemunhar que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que estão realmente confiando que existe um Deus mais perto do que a própria respiração. Agora somos testemunhas. Agora realmente vemos que não mais precisamos de poder algum. Nós passamos da necessidade de poder. Agora nós simplesmente observamos, testemunhamos Deus trabalhar. Vemos a noite se transformar em dia. Vemos o dia se transformar em noite. Vemos a estação. Vemos as estações, né? Do inverno, o outono, a primavera e o verão. Testemunhamos as árvores estéreis no inverno e as vemos cheias de frutos e flores e botões durante a primavera e o verão. Agora estamos realmente entrando na vida de uma testemunha. Agora estamos dando testemunho. Estamos testemunhando Deus em ação. Não mais buscando poder. Sim, nós relaxamos completamente. Não precisamos de poderes. Não precisamos de poderes. Não buscamos os poderes de Deus. Relaxamos completamente no seu espírito. Começamos a compreender a vida pela graça. Porque agora descobrimos coisas maravilhosas acontecendo em nossas vidas. E não temos coisa alguma a ver com as mesmas conscientemente. A própria primeira cura de natureza metafísica que tive foi quando um parente meu foi curado através da ciência cristã e comecei a ler o livro-texto. E até aquele tempo eu tinha que ir a um pedicuro a cada 3 semanas por causa de problemas de calos e calosidades. E vocês sabem que desapareceram e nunca voltaram em todos esses anos. Nunca houve mais sequer um sinal de coisa alguma em meus pés que precisasse daquela espécie de atenção. Porém, eu não fiz coisa alguma. Não tive nenhum tratamento e não dei a mim mesmo nenhum tratamento. Foi simplesmente por ler e começar, suponho, não conscientemente, naturalmente, mas começar a saber o que era a verdade. Mas isso foi o suficiente para poder ver através da maior discórdia. Essa era a minha maior discórdia naquele tempo. Ela desapareceu.
E assim você vê que à medida em que entra nesse terceiro estágio de nosso desdobramento, ou no quarto, você descobre que não mais está tratando de doenças, ou tratando pessoas, nem está tentando corrigir pessoa alguma, curar pessoa alguma, ou reformar pessoa alguma, ou arrastá-la para a verdade. Você está perfeitamente contente em deixar esse mundo sozinho. Porque agora você sabe que nada irá mudar a pessoa lá fora, senão uma mudança na consciência. E assim, sabe disso você mesmo, você sabe disso sobre você mesmo. E agora tem que devotar toda a sua vida ao desenvolvimento, o desdobramento de sua própria consciência. Enquanto está fazendo isso, outros estão sendo curados. Não porque você conscientemente quer ajudá-los. Você está muito ocupado com a sua própria consciência. Mas porque, com todo o grão, o toque da luz que entra em sua consciência, aqueles que o tocam, aqueles que estão receptivos, são beneficiados por isso. Porém, quanto mais você relaxar e se tornar uma testemunha, mais você pode desistir da tentação de usar um poder ou até mesmo acreditar que você precisa de um poder. Quanto mais eu entro na percepção consciente de que Deus é poder, Deus é o único poder, quão tolo é para mim acreditar que posso influenciar Deus a fazer alguma coisa por alguém. Se eu tivesse essa influência sobre Deus, isso faria de mim quase que maior do que Deus. Quão tolo eu seria em acreditar que posso influenciar Deus, que posso fazer Deus fazer alguma coisa que Ele já não esteja fazendo. Quão tolo seria para mim acreditar que sei mais do que Deus quais são as minhas necessidades ou as suas necessidades. E vocês veem como você está relaxando nessa compreensão. Percebam como você pode relaxar nessa compreensão. Bem, sim, Deus é. E Deus está mais perto do que a respiração. E Deus é onipotência. E Deus é onipresença. Deus é. Eu não tenho que fazer Deus fazer coisa alguma. Esse foi o problema no passado. Eu criei minha própria espécie de Deus e então determinei o que queria que esse Deus fizesse. Porém, descobri agora que não existe tal Deus. O único Deus que existe é aquele que sabe tudo, a onisciência infinita, onipotência, onipresença. E eu desejo ser governado por Deus. Se eu desejo ser governado por Deus, devo ficar quieto. Devo ficar quieto e deixar o governo de Deus assumir o comando. Sim, existem certas coisas que preciso fazer para preparar a mim mesmo para o governo de Deus. Aprendi isso com o mestre. Não posso esperar o governo de Deus se estou prendendo alguém com meu desejo de vingança. Se estou prendendo alguém com o meu ódio. Assim não existe uma forma para Deus entrar em minha consciência.
A razão é essa: nesse estágio de seu desdobramento, lhe vem a compreensão de que Deus é amor. Porém, Deus não é um amor aqui fora que vem a mim. Deus é um amor que eu deixo fluir para fora de mim. Mas, desde que amor significa perdão, benevolência, cooperação, mutualidade, partilha, doação, não existe amor em mim a menos que essas qualidades estejam sendo expressas. Portanto, para me posicionar debaixo do governo de Deus, o que significa o governo do amor, preciso fazer de mim mesmo um instrumento através do qual o amor pode fluir. E isso significa que não permito a mim mesmo querer que Deus destrua os meus inimigos ou os inimigos de minha nação. Em lugar disso, quero que Deus, se eu tivesse o poder de querer qualquer coisa, quero que Deus os perdoe. Se eu tivesse o poder de pedir qualquer coisa a Deus para os meus inimigos, o meu pedido seria: abra os olhos deles para que possam ver. Abra os ouvidos deles para que possam ouvir. Preencha o coração deles com o Cristo. Essa atitude de minha parte é amor. Não é um amor pessoal. Eu não estou fazendo isso. Eu estou abrindo a mim mesmo para que possa fluir através de mim. E agora temos uma pergunta aqui. Por favor, nos fale sobre perdão. O que é perdão e o que não é? Ele é necessariamente um processo consciente? O que realmente foi feito por aquele que perdoou? Bem, esse é um processo consciente. Na realidade, nada acontece em sua experiência que não seja um processo consciente. Mesmo que algumas coisas, após um certo tempo, se tornem subconscientes, entretanto, elas são conscientes. Deixem-me lhes mostrar isso. Para perdoar, eu realmente preciso ter o sentimento de não querer que você seja punido. Quero dizer, a pessoa que me fez mal. Agora, qual o benefício de dizer que estou orando para que seja perdoado se eu não sentir conscientemente que desejo que seja liberado dos seus pecados e das penalidades pelos seus pecados? Logo deve haver um conhecimento consciente. Um conhecimento consciente de quê? De que você e eu pecamos, certo? Você e eu pecamos. Por que ficar discutindo sobre isso? Você sabe, eu sei que fizemos isso em algum grau, em alguma forma de omissão ou comissão. Agora, como indivíduo, humanamente, eu fui criado como você também foi, debaixo da lei de um olho por um olho e um dente por um dente. Vamos supor, por exemplo, que você foi chamado para ser jurado em um caso capital. E a pergunta que lhe é feita é: você serviria no júri se fosse num caso de pena de morte? Agora, vamos supor que a resposta fosse: eu não posso, porque sou um cristão. Eles o dispensariam? Não. Não, eles não o dispensariam. Você teria que dizer:
eu não daria nenhum veredicto de pena capital. E assim eles o dispensariam. Mas se disser que é um cristão, isso não significa que não acredita num olho por um olho e um dente por um dente. Porque os cristãos têm adotado o ensinamento hebraico antigo de um olho por um olho. E esse não é um ensinamento cristão. Pode ser perfeitamente cristão para você querer que o assassino seja morto. Vê isso? Agora, como vai mudar isso, exceto por um ato consciente? Você mesmo deve dizer, espere um minuto, não mais um olho por um olho e um dente por um dente, mas perdoar o meu inimigo. Não mais um olho por um olho e um dente por um dente. Nesse nível de consciência, Deus não tem prazer em sua morte. Então você certamente dirá, eu não irei condená-lo à morte. Não é minha função ser juiz do meu irmão. Quem fez de mim um juiz sobre você? Quem me disse para fazer julgamento sobre suas ofensas? Não. Então, na verdade, deveria ser suficiente ser liberado do júri por apenas dizer: eu sou um cristão. E isso, naturalmente, deveria significar que você não pode servir, porque o ensinamento é: baixe a sua espada. Aquele que vive pela espada morrerá pela espada. Não mais um olho por um olho e um dente por um dente, mas perdoe. Porém, nós ainda não adotamos isso no cristianismo, como o cristianismo tem sido praticado. E assim, para ser liberado, você deve dizer: eu não acredito em pena capital. E precisa fazer isso muito pessoal. Certo, agora a pergunta que está diante de nós aqui é essa: queremos ser governados por Deus? Podemos ser governados por Deus se estamos querendo passar julgamento sobre nosso próprio irmão? Podemos ser governados por Deus se queremos assinar a sentença de morte de outra pessoa? Não, não podemos. Portanto, deve haver perdão. E isso tem que ser através de um ato consciente. Você mesmo precisa saber por que está perdoando. Você está fazendo isso porque não pode fazer julgamento sobre pessoa alguma. Isso não significa que a pessoa deva ser absolvida da pena por seu pecado. Não significa isso, porque você não tem a habilidade ou poder de absolvê-la. Simplesmente significa que você não a está mantendo em condenação. Lembrem do que o mestre disse para a mulher apanhada em adultério: nem eu te condeno, teus pecados te sejam perdoados. Mas ele também disse: vai e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Em outras palavras, ninguém pode absolver outra pessoa. Podemos apenas nos absolver de fazer julgamento sobre o outro.
E assim, se olhar para um ladrão e disser: nem eu te condeno, eu te perdoo, isso não significa que ele não irá pagar a penalidade pelo roubo. Por outro lado, se ele for receptivo, e tenho testemunhado isso em meu trabalho nas prisões, onde homens pagando pena por crimes chegaram a essa realização e foram mudados quase que num piscar de olhos, e justamente após isso foram perdoados ou receberam liberdade condicional e ficaram assim imaginando como foi que isso aconteceu. Aconteceu porque eles não estavam mais debaixo do pecado, portanto não mais estavam debaixo da penalidade por seus pecados. Eles estavam receptivos a esse amor, esse perdão. Portanto, o perdão é um ato consciente. Agora, o que realmente foi feito por aquele que perdoou? Vou lhes dizer. Aquele que perdoou libertou a si mesmo do julgamento. Libertou a si mesmo do ódio, da condenação, do criticismo. Aquele que perdoou libertou a si mesmo de dar falso testemunho contra o seu próximo. Isso é o que aquele que perdoou faz. E essa é a razão, porque no momento em que faz isso, ele está debaixo da lei do amor, que é a lei de Deus, e agora a cura pode acontecer na mente e no corpo. Ao mesmo tempo, se aquele que está perdoando estiver realmente sintonizado espiritualmente, o ato de perdoar desperta um sentido espiritual naquele que foi perdoado e muda a sua natureza. Eu vi isso funcionar dessa forma. Fui apontado como o primeiro leitor dos serviços da ciência cristã nas prisões. E normalmente 10, 11, 12, 13 homens participavam desses serviços. E minhas primeiras semanas como leitor foram difíceis, porque, inconscientemente, eu tinha a ideia de que estava falando para eles, como que dizendo a eles para serem bons. Compreendi, naturalmente, que essa não é a forma. Que minha função era compreender a natureza espiritual do ser deles mesmos. A minha função era compreender a natureza espiritual do ser deles, mesmo que eles não compreendessem isso, ou o juiz não compreendesse isso. Bem, o jurado não havia compreendido isso. Porém, a minha função naquela plataforma era compreender isso. Não chame homem algum na terra seu pai. Eles têm o mesmo pai que eu tenho. Portanto, somos da mesma descendência espiritual, da mesma família espiritual. Logo, somos todos seres espirituais. Bem, agora o que aconteceu ali foi que o número de detentos que assistiam ao nosso serviço aumentou tão rapidamente que primeiro fomos acusados de atraí-los porque tínhamos um solista maravilhoso. Bem, removemos o solista maravilhoso e colocamos um homem bem simples. Porém, nossa audiência continuou aumentando. No final de 2 anos, em lugar desses 11, 12 ou 13 homens, tínhamos 180 a 200. E a esse tempo, tínhamos 15 homens realizando o trabalho de cura dentro da prisão.
Isso foi o que aconteceu dentro de 2 anos, por um ato consciente de perdão. Não por dizer, ó, você pecador, vou liberá-lo. Isso não é perdoar. Perdoar foi realmente perdoar, que seus pecados lhe sejam perdoados. E agora vamos começar tudo de novo. E me deixe reconhecer a sua verdadeira identidade. E não mais sentir que eu sou mais justo do que vocês. Mas em lugar disso, que espiritualmente nós somos todos um. Espiritualmente nós somos todos um. E vocês veem, nesse reconhecimento, os homens naquela prisão, que tinham uma sintonia espiritual suficiente, foram atraídos para aquele serviço. Numa manhã do dia de ação de graças, tivemos até mesmo a experiência de ouvir os guardas passarem pelos corredores da prisão dizendo: 11 horas, serviço da ciência cristã, sem distribuição gratuita de presentes. E ainda assim, todos participaram do nosso serviço, mesmo sem presentes. Porque tínhamos alguma coisa a mais. Tínhamos esse ato de perdão. Tínhamos esse ato de compreensão. Em nossa identidade humana, somos todos pecadores. Estamos todos debaixo da crença no bem e no mal. Estamos todos transgredindo a vontade de Deus e os caminhos de Deus. Mas embarcamos no caminho espiritual e isso implica, primeiro que tudo, na compreensão de que não somos homens e mulheres bons ou homens e mulheres maus. Somos estados e estágios de consciência. E em alguns estágios estamos mais fortemente influenciados pelo mal do que pelo bem. E em outros estágios somos mais influenciados pelo bem do que pelo mal. Porém, eventualmente, nem o bem nem o mal deve existir em nós. Deve haver somente Deus. Aqui é onde chegamos ao Mestre, onde ele pode dizer: por que me chamas bom? Eu não sou bom. Existe o bem fluindo através de mim. É Deus fluindo através de mim. E isso é o que você sente. Isso é o que o abençoa. Isso é o que o cura. Isso é o que o reforma. Não sou eu. Eu saio do caminho. Eu sou uma testemunha assistindo essa presença espiritual dentro de mim fazer o trabalho dela em sua consciência. Eu não faço coisa alguma e não a uso. Deus não é uma ferramenta que eu possa sair por aí usando da forma que quero. Eu sou uma testemunha observando o Espírito de Deus operar na consciência à medida em que a luz dissipa a ilusão. A verdade dissipa a ilusão do mal. O bem dissolve a ilusão do mal, cura as feridas e assim por diante. Então, assim é que nesse estágio de nosso desdobramento, temos uma percepção consciente de uma presença. E a mesma é completamente invisível. Ela não age como poder. Não podemos senti-la com poder. É mais como uma presença gentil, suave.
Se existe uma presença, ela é tão gentil, tão suave, que você dificilmente pode saber que está ali, exceto pelo discernimento. Você não a vê, não a sente, não a ouve, mas sabe que está ali. Está ali, em algum lugar em torno de nós, dentro de nós. E por sermos testemunhas, testemunhamos o seu trabalhar. Vemos as coisas maravilhosas que faz. E essa é a razão porque originalmente as pessoas pensavam que Deus estava vencendo o mal, ou o pecado, ou a doença, quando isso não era verdade. Deus é a luz. E no momento em que há luz, não existe escuridão. Nele não existe escuridão de forma alguma. Portanto, onde ele está, não existe escuridão a ser dissipada. E agora, chegamos a esse ponto de consciência onde não existe um ele lá fora. Chegamos a esse estado de consciência, né? Chegamos a esse estado de consciência onde não existe um ele lá fora. Existe um ele que está dentro de mim, mais perto do que minha própria respiração, mais perto do que mãos e pés. Eu não preciso instruí-lo para que cure a mim ou a você. Eu não tenho que implorar ou suplicar. Eu não tenho que fazer qualquer sacrifício. Eu nem mesmo preciso reformar qualquer coisa. Eu simplesmente preciso me aquietar. Aquiete-se e saiba. Não tenha medo, sou eu. Não sabe que estou mais perto de você do que sua própria respiração? Mais perto do que mãos e pés? Eu nunca o deixarei. Eu nunca o deixarei. Pense sobre essa presença nos falando dessa forma, nos assegurando. Não temos coisa alguma a fazer, mas apenas nos aquietar. E a todo tempo deixar o amor fluir através de nós. Deixar a alegria, a paz fluir através de nós. Não permitir que condenação alguma, criticismo algum possa fluir através de nós. E não desejar o mal a pessoa alguma. Em outras palavras, não dar falso testemunho. Não desejar que pessoa alguma sofra. Sempre sinta que você quer que elas sejam perdoadas, como você gostaria de ser perdoado se cometesse um erro. Se o mestre pôde ser tentado, mesmo sendo mestre, você não vê que nós podemos ser tentados? Não pode ver que não existe nenhum de nós aqui nessa sala que esteja completamente acima da tentação? E nosso preço foi pago, mas nós podemos cair. E não seria realmente o nosso primeiro desejo, o desejo de perdão? Bem, e assim são todas as outras pessoas. Elas querem ser perdoadas, não punidas. Nós poderíamos conhecer nossos erros, mas ainda assim não iríamos querer ser punidos. Ainda assim gostaríamos de ser perdoados.
E assim também é com elas. E então essa deve ser a nossa atitude. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Deixe que a tua luz brilhe dentro deles, que a tua presença esteja sempre com eles. Tua graça os alimente e sustente. E isso é viver numa atitude, não de ser bom, mas de simplesmente desejar, deixar Deus fluir e Ele ser o bem. E assim você vê que nesse estado você segue avançando todo o caminho, passando do terceiro para o quarto estágio de seu desdobramento. Na realidade, esses estágios não deveriam ser numerados, porque não existe nenhuma linha definindo onde o primeiro se torna o segundo ou o segundo se torna o terceiro. É como uma transição, é mais ou menos como um arco-íris, onde uma cor vai se apagando ou se transformando em uma outra cor, sem ficar congelada em qualquer lugar. E assim é conosco. Você não pode dizer eu estou no primeiro estágio, ou eu estou no segundo estágio, ou eu estou no terceiro estágio. Estamos todos parcialmente no primeiro, parcialmente no segundo, parcialmente no terceiro. Nunca estamos completamente em um ou no outro. Somos todos testemunhas vivas dos diferentes estados e estágios da consciência. Essa é a razão porque o Mestre, mesmo no próprio final, estava no estado de consciência no qual ele pôde dizer: passa de mim esse cálice. Ou para seus discípulos, porque não puderam permanecer acordados comigo? Porque não oraram comigo? Vocês veem, esse não é o tipo de consciência lá de cima que diz: aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Nós balançamos para frente e para trás, de um estado de consciência para outro. Porém, no todo, realmente passamos a maior parte do nosso tempo no segundo e no terceiro estágio, indo para frente e para trás. Voltamos muito pouco para o primeiro estágio, onde temos ambos, o bem e o mal. Estamos, na maior parte do tempo, no segundo e terceiro e nos movendo em direção ao próximo. Para preparar a si mesmo para o próximo, deve haver esse período de relaxamento e descanso na essência de Deus. Não usar Deus como poder, não usar a verdade como poder, simplesmente ficar quieto e deixar a verdade ser ela mesma e realizar a si mesma. Ficar quieto e ser uma testemunha. Muito obrigado.